Nós recebemos a sugestão de uma pessoa para a gente falar do porquê às vezes é difícil se identificar, acreditar que a gente é o nosso eu verdadeiro. Ele mandou uma mensagem para a gente dizendo assim: nossa, eu vejo pessoas com tanta consciência, né, entendendo muita coisa, mas tão identificados mais com as defesas do ego, como medo, insegurança, raiva, né, e com a máscara. E com uma dificuldade de se identificar com essa parte que é o nosso eu verdadeiro. E aí então, é lógico que eu não tenho a verdade absoluta a respeito disso, mas eu acho que eu posso ampliar um pouco a consciência a respeito desse tema. Vou precisar de mais tempo, então pensei em fazer em 2 vídeos para não ficar muito longo, para que eu possa também traduzir a pergunta. Porque tem pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem e eu queria incluir todo mundo aqui. Então eu vou falar um pouquinho a respeito dessa pergunta e depois aprofundar na resposta. Acho que um primeiro passo que a gente pode dar aqui é relembrar que todos nós nascemos muito conectados com esse eu verdadeiro e fomos nos desconectando numa fase da vida de muita vulnerabilidade, onde a gente não tinha estrutura nem capacidade de assumir quem a gente é realmente. Então o que a gente fazia? A gente tinha que seguir as instruções dos adultos, copiar os comportamentos de como eles estavam sugerindo ou mandando a gente fazer, e nós fomos então nos desconectando dessa nossa originalidade, desse nosso jeito, né, único, que é o nosso eu verdadeiro, algo único dentro de nós, e foram criando camadas que foram encobrindo ele, porque além de não estarmos livres para sermos nós mesmos, a gente começou a entrar em contato com a dor da vida, com a dor dos adultos, e a criança muito frágil precisou se defender. Sabe assim, tem uma pele, aí tem um machucado e cria uma casca para proteger aquele machucado. Aconteceu isso com a gente também. Mas é muito importante a gente lembrar que o eu verdadeiro nunca saiu de lá. Ele sempre esteve dentro da gente. Não é que ele desapareceu, não é que ele deixou de existir. Ele foi encoberto por camadas de defesa. Sabe, igual quando o céu está cheio de nuvens, não quer dizer que ele deixou de sair dali nem um minuto. Ele sempre esteve lá. O mesmo acontece aqui. O nosso eu verdadeiro está presente e ele vai sendo encoberto muitas das vezes pelo meu medo, minha insegurança, minha dor, minha necessidade de acertar. Ele está ali e aquelas camadas estão ali na frente. E aí então, à medida que essas camadas foram sendo criadas, que são partes dele mesmo, tá? À medida que a gente foi entrando em contato com esses traumas, do mais sutil, uma comparação, uma falta de afeto, até os mais fáceis de serem vistos, como uma violência, um abandono, aquela luz do eu verdadeiro, ela se distorceu para se defender aqui. Então, o amor virou uma parte dele raiva, a coragem virou uma parte dela o medo, e foram se criando partes dele mesmo, distorcido. Aquela luz ficou uma parte na sombra. A gente tenta esquecer isso. Essa camada de nuvem que está tampando esse sol do brilho do nosso ser. E como a gente tem um certo desconforto de entrar em contato com isso, nós não conseguimos aceitar muito isso dentro da gente, nem o outro aceita isso dentro da gente, nem a gente aceita muito do outro. O que a gente vai tentar fazer é esquecer. Uma das estratégias é, vamos focar no mundo lá fora. Se o outro me aplaudir, se o outro gostar de mim, se me der energia, atenção, pelo meu sucesso, pelo meu sofrimento, pela minha agressividade, quem sabe então eu não preciso lidar com essas questões que estão aqui dentro.
E aí a gente vai começar a buscar algumas estratégias para conseguir isso. E a estratégia que eu estou dizendo aqui é que a gente vai tentar embalar tudo isso numa embalagem bem bonita, numa embalagem que tem esse objetivo de receber essa energia do mundo lá fora, que é o que a gente chama de máscara. Ela diz assim, nossa, tá tudo certo aqui, essas questões não existem. Me dá energia, me dá atenção, me dá aplauso. Gente, ali abre uma porta para a nossa dependência do outro, do nosso pavor de errar, de fracassar, do ridículo, da nossa necessidade de ter razão, da nossa necessidade de provar que o outro que está errado, que ele tem essas coisas e a gente não. E aí você já viu, né? Ansiedade, depressão, angústia, tudo isso que volta e meia visita a gente. Então, estamos aqui falando de 4 instâncias do nosso ser, que é o eu verdadeiro, que é essa dor, vem aqui o eu verdadeiro, vem essa dor, vem todas as camadas de defesa, lembra a casca da ferida? E vem essa máscara embalando tudo isso dizendo, isso não existe aqui. Ok, mas o que isso tem a ver com a pergunta? Eu estou querendo traduzir a pergunta, lembra? Eu estou aqui tentando, então, através dessas camadas, explicar o que ele quer dizer com identificação. Por que eu me identifico mais com essa parte e com aquela e menos com a outra? Que ele está dizendo o eu verdadeiro. O que é identificação? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. A identificação é quando eu acredito que eu sou uma daquelas camadas. Então, eu sou ela, eu fico focada ali, e essa camada é como se ela pegasse a direção do carro dentro de mim e começasse a conduzir minha vida. E vai me levar para determinados lugares e vai criar determinadas realidades. Exemplo, tem uma moça que eu atendo que teve muito abandono na história dela. É delicado para ela relacionamento amoroso. Então ela estava me dizendo assim, quando eu me identifico com essa camada minha de proteção, a casca da ferida, na forma do medo, o medo, então, eu estou identificado com ele, ele toma todos os meus pensamentos, eu só penso coisa que pode acontecer, que eu tenho medo. Eu sinto aquela química do meu corpo, aquele frio na barriga. O medo pega o volante, eu me transformo numa pessoa controladora com meu parceiro, ciumenta, começo a ameaçar ele. Então, eu vou me conduzindo para aquele lugar. Quando eu estou identificada com a máscara, eu quero provar para ele que eu sou melhor que ele. Eu não mostro minha vulnerabilidade. Eu sou tomada por aquilo. Ela estava realmente percebendo isso, tá, gente? Quando eu me identifico com o meu eu verdadeiro, eu estou relaxada, eu adoro estar com meu parceiro, eu sou amorosa, eu ajo a partir da minha coragem, de me arriscar, de me abrir. Então, aonde eu estou identificada, eu começo a agir de acordo com aquela camada que eu me identifiquei. Daí a importância do autoconhecimento. Porque eu preciso conhecer bem tudo isso para eu saber aonde é que eu estou entrando, quem é que está dirigindo o carro. Você já se imaginou estar liderando uma equipe, numa empresa, onde você não conhece muitas pessoas, você não sabe como que elas funcionam, você nem entrou num departamento ainda, nem conhece, fica meio confuso. É difícil dar conta daquilo tudo ali. Imagina na prática, eu preciso fazer uma determinada coisa no meu trabalho, e aí eu me vejo adiando. Eu faço uma coisa, eu faço outra, eu vou conduzindo o carro para todos os lugares, menos para lá onde que eu tenho que ir. Exemplo, preciso gravar um vídeo aqui. Vou fazer várias coisas e não gravo o vídeo. Aí eu olho e falo, ah, eu conheço isso, eu estou identificada com a minha preguiça. Ela está me levando para distração. Peraí, quando eu falo isso, que eu já começo, que eu conheço, a consciência começa a pegar o volante do carro. Peraí, preguiça, para o carro no mínimo, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo aqui. E
aí a consciência é um remédio muito valioso nesse momento. Estamos falando de forças que eu não conheço que tomam o volante. Se eu conheço, quando ela está chegando no volante, eu já começo a perceber. Porque uma coisa que eu já aprendi no meu processo e no que eu vejo das pessoas é que só ter vontade sem consciência não ajuda muito. É um passo enorme ter vontade. Eu já vivi isso e já vi pessoas dizendo assim, não, o que vai solucionar a minha situação é eu me amar. Eu preciso me amar. Eu me amando mais, está tudo resolvido. Aí eu costumo brincar com elas, combinado. Hoje, 2 da tarde, você começa a se amar. É tudo que você quer. Não é assim que funciona. A consciência precisa chegar. Peraí, por que eu não me amo? Quando foi que eu me desconectei do meu amor próprio? Que eu desconectei dessa parte do meu eu verdadeiro? E aí eu vou entendendo aonde que eu estou identificado e aonde que eu me desconectei. Eu acredito que essa primeira parte de um entendimento da pergunta, falamos aqui das camadas, falamos aqui da identificação, falamos aqui da consciência para que ela possa ajudar nesse processo da identificação, eu acho que esse passo a gente deu aqui. Para que no próximo vídeo eu possa responder a pergunta dele, mas eu quero me conectar com o meu verdadeiro. Como que eu faço? Por que é difícil? Então estamos caminhando para buscar essa resposta. E aí eu queria te sugerir para você treinar um pouco no seu dia a dia. Se pergunta algumas vezes, com o que eu estou conectado, com o que eu estou identificado agora? Para onde que eu estou indo com essa minha identificação? E se você puder me responder aqui, em que você tem, em qual parte sua que você tem se visto bastante identificado ultimamente? Que tá pegando o volante, talvez seja até o meu verdadeiro. Que legal! Qual parte que é? Se você puder me falar, você me incentiva. Eu sei que nós estamos juntos aqui construindo essa resposta. Então, depois a gente continua.